Só que, muito provavelmente, você já entrou em situações que você criou várias coisas na sua cabeça, vários caminhos, e que aconteceu algo que você não estava esperando. Às vezes você pensou que as pessoas reagiriam de uma forma e elas reagem de outra. Às vezes você estava esperando uma intensidade e acontece outras. Muitas vezes a gente cria milhares de caminhos na nossa cabeça, mas o que acontece é totalmente diferente do que aquilo que a gente estava pensando, ou às vezes até vai numa linha, mas não na expectativa que a gente estava, ou talvez não na intensidade que a gente estava esperando. A questão é, por mais que você vai continuar criando vários caminhos na sua cabeça, a realidade tende a responder de uma forma talvez diferente àquilo que a gente estava criando. Muitas vezes a gente cria monstros na nossa cabeça e muitas vezes não acontece aquilo que a gente estava esperando daquela forma, ou talvez a gente estava com uma percepção de que ia acontecer algo e não acontece. A questão é, você pode ficar trabalhando com essas expectativas, com essas esperanças, com essas milhares de caminhos e paralisar, ou você pode ir para a realidade, ver o que acontece e, baseado naquilo, você tomar suas próprias decisões. Porque se você entrar num processo de criar vários caminhos na sua cabeça, e esses caminhos não se concretizarem, ou esses caminhos se concretizam, você não vai ter informações suficientes para entender. Poxa, o que precisa ser melhorado? Eu não sei. Por quê? Porque eu criei 1000 caminhos na minha cabeça e não executei. Então, se você foge de uma situação, se você foge de algo que você poderia fazer, você tira de você a possibilidade de ver o que a realidade ia responder para você. Às vezes a realidade responde uma coisa muito positiva. Às vezes a realidade vai responder para você uma coisa negativa. A questão é, independentemente do caminho que você criar na sua cabeça, vai ter uma coisa que é real se você executar aquilo que você está pensando. Se você for lá e conversar com aquela pessoa, se você for lá e apresentar esse trabalho, se você for lá e tentar executar. Muitas vezes a gente não morre por aquilo que acontece, mas muitas vezes aquilo que a gente faz vão dar dados para a gente poder agir de acordo com a realidade. Por exemplo, se eu vou lá, apresento o trabalho cheio de medo, com a perna tremendo, cheio de caminhos na minha cabeça, provavelmente pode acontecer de eu me surpreender positivamente. Mas também pode acontecer de eu me surpreender negativamente. Isso pode acontecer. O mundo é assim e as coisas são como são. Pode ser que o fato de você ter 1000 pensamentos na sua cabeça sejam aquilo que atrapalhou a sua performance. Pode ser. Mas você só vai ter dados suficientes se você agir. Percebe? Olha lá. Se você entende ou se você acha que o problema é esses milhares de pensamentos, você vai tentar lidar com eles. Talvez você aprenda técnicas de respiração, talvez você aprenda várias e várias coisas. A questão é, depois que você aprender essas técnicas de respiração e tudo mais, se você for agir só depois dela, você vai reparar algo muito curioso, que é o seguinte: novamente, você não tem controle sobre aquilo que as pessoas vão reagir. Por mais que você controle a sua parte mental, você ainda vai ter feedbacks da realidade. Então, talvez o que você precisa não é controlar os pensamentos. Depende. Às vezes o que você precisa é ir lá, fazer da forma que você está capacitado a fazer, da forma que dá para fazer e entender o que a realidade te mostra. Porque às vezes a realidade vai te mostrar que, poxa, aqueles medos não eram tão grandes. Ou às vezes a realidade vai te mostrar que aquele medo é real. Só que ao ponto dela te mostrar que é real, você pode agir frente àquilo. Porque olha que interessante. Se você criar 1000 caminhos na sua cabeça, você teria que resolver os 1000 caminhos para se sentir seguro na sua concepção. O problema é que talvez você não tenha tempo hábil em vida de desenvolver esses 1000 caminhos. Talvez o que você precisa é, vamos lá e vamos ver quais desses caminhos que eu criei na minha cabeça são reais e quais não são. Suponha que você foi lá e dos 1000 caminhos se tornaram 5. Fiz uma apresentação, minha perna tremeu, não
não conseguir num determinado ponto, beleza. Então, eu tenho essa trava aqui como hipótese. Vamos tratar isso aqui como hipótese e tentar resolver agora 5 coisas, não mais 1000. Ou talvez você vê que aquilo foi um nervosismo que você teve, que aconteceu, que era porque você estava se sentindo pressionado de certa forma, mas agora você entendeu o que é aquilo. E talvez você, nas próximas vezes, pode agir melhor. O que eu estou querendo dizer é que é um fator humano que você vai criar caminhos na sua cabeça, mas muitos desses caminhos não são reais. Só que se você se atentar a eles, eles vão se tornar um monstro que vai te consumir e vai te impedir de fazer algumas coisas. Se você consegue agir mesmo com esses pensamentos, que muito provavelmente eles não vão sumir tão fácil assim, você vai ter feedback da realidade para você criar hipóteses, não certezas. Isso aqui é muito interessante. Você fazer uma apresentação ruim não significa que você é ruim. Você fazer uma ação ruim ou travar em algum ponto não significa que você é uma pessoa ruim ou incapaz. Significa que você travou. Isso pode se dar por quê? Pode se dar porque eu não estava preparado. Pode se dar porque a ansiedade me atrapalhou. Pode se dar porque era um evento no qual eu não estava preparado. Pode se dar porque eu foquei na pessoa errada quando eu estava apresentando, por exemplo. Então, são vários fatores que você não pode tratar como certeza. São hipóteses, são percepções que eu tenho que eu vou poder trabalhar. Mas o problema é que, se você trata essas hipóteses como certeza, você pode se colocar num ponto que é um ponto de não sou bom o suficiente. Talvez você não tenha dados para dizer sobre isso. Talvez você não estava preparado o suficiente, ou talvez você até estava, mas não conseguiu mostrar aquilo que você tinha. Ou talvez você subestimou um ponto que é o controle respiratório. Então, tem vários fatores. E a gente pode tratar aquilo que a nossa mente cria, que são milhares de coisas, ou a gente pode tratar os dados da realidade como os dados para a gente melhorar aquilo que a gente precisa ser melhorado. Porque, sim, eu entendo, se alguém tem dificuldade para fazer uma apresentação, provavelmente essa apresentação não vai ser as melhores do mundo. Não é como, se eu vencer esses pensamentos, eu vou fazer uma apresentação impecável. Não. Às vezes a apresentação vai ser ruim. E às vezes o ser ruim e entender que você teve um desempenho ruim, que foi ruim, não transforma você em ruim. Você vai ter que entender, poxa, tô nesse nível. Legal, não era o nível que eu desejava. Então o que eu preciso aprender? Isso, isso, isso. Beleza, mas às vezes eu não quero aprender isso. Às vezes eu quero continuar minha vida normal e isso aconteceu e segue a vida. É um ponto. Talvez é a sua decisão. Não, talvez eu quero apresentar melhor. Então, beleza, para apresentar melhor, o que eu preciso aprender? Preciso aprender comunicação? Beleza, mas a minha hipótese é que o nervosismo estava me atrapalhando. Só que às vezes as pessoas falam que é um nervosismo e começam a tentar lidar com os 1000 pensamentos, só que na verdade o que ela precisava é, beleza, esses pensamentos estão surgindo, mas eu vou agir, eu vou tentar, eu vou fazer da forma que eu estou preparado. Porque às vezes a gente tenta lidar com coisas que são humanas, que acontecem, e às vezes a gente foca na questão errada. Por exemplo, teve uma apresentação que eu fiz que a minha perna estava tremendo. Só que eu não estava focado na perna. Eu senti minha perna tremendo, mas eu foquei em fazer o melhor que eu poderia fazer. Foi a melhor apresentação do mundo? Não. Foi a melhor apresentação que eu já fiz? Também não. Me preparei mais para as próximas? Claro que sim. Por quê? Porque a apresentação, para mim, pelo menos, era algo importante. Mas se eu tivesse focado em fazer a minha perna tremer menos, talvez eu tivesse focado na coisa errada. Talvez eu teria que ter focado em como transparecer aquilo melhor, como mostrar aquilo que eu sei melhor, como conduzir o raciocínio melhor, ou como lidar com nervosismo na apresentação melhor. Então, preste atenção para que você escolha o foco certo e trabalhe com a realidade.
Não trabalhe com aquilo que está na sua cabeça e entenda que aquilo que está na sua cabeça provavelmente vai continuar, porque é um mecanismo humano.